Olá, alunos do oitavo ano, espero que todos estejam muito bem. Vamos agradecer a Deus por esta aula de hoje, 8/7/2020, para que o aprendizado se dê, nessa aula de hoje. Então vamos ao nosso roteiro de hoje, que é o roteiro da semana. Livro de produção de texto, volume 2, capítulo 1. Exercício comentado, página 14 a 15. Leitura e proposta na página 16 e 18. Gente, então primeiramente nós vamos comentar um exercício que ficou do vídeo passado e em seguida nós vamos aqui colocar uma proposta nova para vocês, ok? Então vamos seguir adiante. O tema do vídeo passado foi desarmamento da população, sim ou não? E o texto que eu tinha pedido para vocês lerem era esse texto aqui, ok? Inclusive eu tinha pedido para que vocês lessem o texto 6 e o texto 7, que eu vou mostrar aqui, e fossem já destacando, vamos dizer assim, as partes principais, para facilitar mais ainda na resolução das questões. Então aqui nós temos, devemos liberar as armas? É uma pergunta, tá? Esse texto é do Dennis Rosenfield, professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E no primeiro parágrafo nós temos: os que advogam pelo desarmamento dos cidadãos almejam que o cidadão fique completamente desguarnecido diante de criminosos que invadem suas residências. Os cidadãos não escolhem seus representantes para que estes suprimam sua liberdade de escolha. Posso perfeitamente pretender não ter nenhuma arma, mas isso não significa que o meu direito deva ser abolido. Então aqui já nesse primeiro parágrafo, ele já mostra um certo posicionamento e percebam a subjetividade dele na primeira pessoa. A situação é tanto mais esdrúxula porque nada é feito no que diz respeito ao verdadeiro combate à criminalidade. Os bandidos continuam a ter livre acesso às armas de fogo. O mercado negro os supre muito bem, por uma absurda inversão. O problema passa a ser dos cidadãos, os que pagam impostos e deveriam ser protegidos contra qualquer violência. O Estado não consegue coibir a violência, seu dever primeiro, e nega a seus membros que o façam, negando-lhes qualquer direito a respeito. O cidadão fica à mercê dos criminosos. Pior ainda, os criminosos são ainda tratados com a máxima consideração pelos ditos representantes dos direitos humanos, enquanto suas vítimas são relegadas ao esquecimento. E aí ele continua aqui nesse parágrafo: o Brasil tem 15 milhões de armas de fogo. Em cada 100 habitantes, apenas 8 possuem armas de fogo. Nos Estados Unidos, em 2013, houve pouco mais de 11 mil mortes por armas de fogo. No Brasil, em 2010, houve mais de 36 mil mortes por armas de fogo. Nos Estados Unidos, com quase 20 vezes mais armas do que o Brasil, 58% dos homicídios ocorrem por armas de fogo. No Brasil, segundo dados, aí aqui é uma sigla em inglês, tá, gente? Que na verdade tem um significado, é Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, tá? De 2018, esse índice chega a 70%. A Suíça, por sua vez, é um dos países em que a população civil está mais armada no mundo. O número chega próximo ao dos Estados Unidos. Mesmo assim, em 2013, houve apenas 18 homicídios com armas de fogo naquele país. Armas não aumentam os homicídios. Então, esse texto aqui, eu tinha pedido para vocês lerem, inclusive na aula passada. Por quê? Porque você percebe, aqui por essas chaves, que ele não está na íntegra. É uma parte desse texto. Então, você poderia estar buscando, pesquisando, para saber na íntegra
ler todo, né, o texto. Então, mas aqui já é o suficiente para o que a gente precisa, tá? Então, a partir dele nós vamos fazer aqui uma breve interpretação, e nessa interpretação já é possível identificarmos alguns elementos, né, de uma dissertação. Então, você iria preencher esses espaços. Se você fez, você vai apenas verificar se as suas respostas estão próximas, né, do que eu vou sugerir aqui, ok? Então, preencha o quadro a seguir com base na opinião de Dennis Rosenfield sobre a liberação das armas. Então, aqui, o autor, essa tá, né, bem óbvia aqui, já diz até no próprio comando da questão quem é o autor. No próprio texto de vocês, lá no livro, aqui não está a referência, porque não foi possível colocar aqui, não deu. Mas no livro de vocês tem a referência, está o nome do Dennis lá embaixo. Então você iria colocar aqui, tá? O autor, no caso aí, que é o Dennis Rosenfield, né? Então você iria escrever aí. Muito bem. Qualificação do autor, né? E aí você iria logo no início, você tem aqui a qualificação dele, é o que? Professor de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então você iria colocar aqui nesse espaço aqui, né? Ponto de vista. Bem, o ponto de vista é o posicionamento, né, dele. Não é seu, mas o posicionamento do autor desse texto, né? E aí o que você percebe? Primeiro, você tem que entender aqui o que se está, olha, liberação de armas. E aqui nós estamos falando de que ele fala aqui no desarmamento, né? Olha, logo aqui, ó. Os que advogam pelo desarmamento dos cidadãos almejam que o cidadão fique completamente desguarnecido diante de criminosos que invadem suas residências. Então, o que você percebe aqui? Ele é a favor ou ele é contra a liberação de armas, né? Então, você percebe logo nesse início aí que ele é o quê? A favor, é isso? Ele é a favor dessa liberação, né, de armas, ok? Então, você iria colocar aí, marcar essa questão bem aqui, ok? Tá? Aí, se fosse a pergunta assim, ele é a favor ou ele é contra o desarmamento? Aí, nesse caso, a resposta seria contra, né? O desarmamento, né? Mas aí, no caso, está se pedindo a liberação das armas, então ele é a favor, ok? Muito bem. Os argumentos. Quais foram os argumentos que ele utilizou, né? Aí nós temos vários. Vamos tentar ver aqui no próprio texto, né? Aqui tem uma situação no segundo parágrafo, né? Aqui na segunda linha, em que ele diz assim: os bandidos continuam a ter livre acesso a armas de fogo, né? Então aqui nós temos, já que nesse momento, um bom argumento, né? Que de uma certa forma justifica, né, o fato dele ser a favor. Então você poderia estar colocando aqui, tá? Seria, né, um indicativo, uma argumentação, no que está no segundo parágrafo. Mas nós temos outras situações nesse texto também que serviriam como argumentos para esse ponto de vista aqui, que revela, né, o posicionamento do autor. Então vamos lá, né? Vamos tentar ver aqui. Nós temos ainda, né, também no segundo parágrafo, quando ele diz assim: o Estado não consegue coibir, né?
não consegue, ou seja, ele não consegue proteger o cidadão contra a violência. Então, é isso que você vai conseguir ler aqui. Então, também você tem aí um argumento que ele utilizou, né, para justificar o ponto de vista dele. No último parágrafo, vamos lá, né? Vamos ver o que a gente poderia citar aqui. Ele faz no último parágrafo uma comparação entre os países, né? Ele compara Brasil, Estados Unidos, né, e Suíça. Então, essa comparação é bem, aqui você percebe, né? Vamos dizer assim, bem diferente aí. Então, aqui você tem também que comprova o porquê dele, né, ser a favor, ok? Você poderia dizer que é a comparação que ele faz aqui entre o Brasil, Estados Unidos e a Suíça, né, em relação, né, a essa liberação de armas, né? O que ocorreu no Brasil, o que ocorreu na Suíça. Então, vai depender vai variar muito de um para o outro. Então, essa questão, tá, seria basicamente, né, essas respostas, né? Se vocês encontraram alguma a mais, desde que tenha relação com o texto, porque veja bem, existem muitas, mas aqui nós temos que analisar, no caso, de acordo com o que o autor usou, ok? Muito bem. Vamos então ao texto 7. Devemos liberar armas, né? Então, é a mesma situação do outro. Mas vamos ler para a gente entender. Esse aqui é do José Mariano Beltrame, secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Há 8 anos, à frente da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, sou categórico em afirmar: o Estatuto do Desarmamento é um instrumento importantíssimo na proteção da vida. Então, ele aqui já se mostra a favor do desarmamento, né? Bem maior do ser humano. Agora vamos ver se ele é contra a liberação de armas. Escrevo esta defesa como uma opinião técnica de um delegado de Polícia Federal, amparado pela experiência no Rio de Janeiro, onde há uma cultura das armas. As apreensões em números cada vez maiores realizadas pelas nossas polícias estão aí para ratificar, confirmar a necessidade do Estatuto do Desarmamento. Então, ele já revela aqui, né, que ele já não é tanto a favor, ele é contra no caso. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, apenas no primeiro trimestre deste ano foram apreendidos no Rio de Janeiro 2.441 armas, entre fuzis, revólveres, pistolas, espingardas, escopetas, rifles, carabinas e metralhadoras. O acesso fácil às armas ilegais nos causa inúmeras tragédias. Não poderia deixar de lembrar o massacre de Realengo, no qual uma pessoa portadora de séries de perturbações mentais executou 12 crianças com um revólver calibre 38. A arma foi adquirida em uma transação ilegal que envolveu o assassino, um vigia desempregado e um chaveiro. Lembro aqui que a Organização das Nações Unidas, a ONU, referenda ao entendimento de que o Estatuto do Desarmamento teve forte impacto na redução da violência armada no Brasil, assim como a política de pacificação e o programa de polícia pacificadora se tornaram política de Estado no Rio de Janeiro. É importante que o Estatuto de Desarmamento continue a ser política de Estado no país e compromisso perante a agenda de toda a sociedade. Então, realmente, aqui nesse texto você já percebe, né, subentende-se, né, assim, de uma certa forma, que ele é contra a liberação de armas. Então, vamos para as questões aqui. Do mesmo jeito, né, você vai preencher com base na opinião do José Mariano. Então, autor José Mariano Beltrame, qualificação do autor, vamos lá, ele é secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, então você iria colocar aqui, ok? O ponto de vista dele, né, quanto que a liberação de armas, né, ele se mostra contra, né, mas ele se mostra a favor do desarmamento. Muito bem, mas aqui a pergunta está associada à liberação de armas, ok? Argumentos.
quais argumentos ele utilizou. Aí nós temos que procurar no texto esses argumentos. Então vamos lá, né? Vamos procurar no texto os argumentos que ele utilizou. Vamos ver lá no primeiro parágrafo, se tem aqui, né? Nós temos logo aqui na segunda linha: o Estatuto do Desarmamento é um instrumento importantíssimo na proteção da vida. Então aqui e deve ser mantido, né? Isso aqui. Então você já tem aqui uma argumentação que ele utilizou, né, para ele mostrar-se contra, né, o ponto de vista dele. Então, essa seria uma boa argumentação. Mas vocês devem ter encontrado outras, né? Por exemplo, pode-se citar ainda também no segundo parágrafo aqui, vamos lá, nós temos aqui, segundo parágrafo: o acesso fácil às armas ilegais nos causa inúmeras tragédias, né? Então também seria uma boa argumentação, né? Que justifica o ponto de vista dele ser contra. Também ele cita uma argumentação aqui, né, sobre a Organização das Nações Unidas, né, que referendo o entendimento, né, de que o Estatuto do Desarmamento, ele, de uma certa forma, ele contribui para a redução da violência armada no Brasil. Então, também entraria como uma boa argumentação, né? Aqui nós temos uma argumentação, vamos dizer assim, de autoridade, né? Porque revela uma instituição, algo, né, que enfim, reforça a ideia dele. Então, ele usou vários tipos de argumentação nesse texto. Então, você poderia estar citando aqui essas argumentações, ok? E aí, você iria colocar esses argumentos bem aqui, ok? Então, isso aqui é muito bom para você conhecer o texto. Ou seja, você passa a entender o ponto de vista do primeiro, né, texto, que é o texto aí do Denis, e depois você lê o texto do José, né, Mariano Beltrame, e você tem aí também um ponto de vista, cada um defendendo esse ponto de vista com suas argumentações. Então, é isso que se faz numa redação, exatamente o que eles fizeram aí. É isso que vocês também têm que organizar para, vamos dizer assim, escrever o texto de vocês. Esse esquema. Então, aqui, para reforçar mais ainda, né, a proposta que virá para vocês, vocês têm aqui 10 motivos para ser a favor, né, do livre comércio de armas, e tem 10 motivos contrários. Então aqui está elencado, e isso aqui não se preocupe, porque tem no livro de vocês, se eu não estou equivocada, na página 16, tá? E aí você pode estar lendo, tá? Esses motivos, né, que de uma certa forma são muitos. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, esses aqui são os que são a favor do livre comércio de armas. Vamos ler alguns aqui, ó. Número 1, o cidadão tem o direito de poder se proteger. A autodefesa é um direito instintivo do ser humano e o Estado não pode permitir que o cidadão se defenda sem ter os mesmos recursos dos bandidos. Então, são 10 aqui, tá? Que vocês vão ler um por um, tá? Olha aqui, outros, né? Ainda relacionados a ser a favor, tá? Então, nós temos aqui, olha, o Brasil já conta com o sistema da Polícia Federal e do Exército para controlar as armas no Brasil. Já temos uma enorme burocracia e um imposto enorme na venda de armas. A violência no Brasil não ocorre por causa das armas, mas por causa da impunidade, da falta de policiamento e investimento em educação. Gente, eu gostaria particularmente de ler cada um com vocês, mas são muitos, então dá para você ler, né? E caso você não entenda algum, aí sim, a gente pode estar
nós vamos ter um breve um encontro, tá? Na sala, tá? Do positivo, ou seja, virtual, né? A sala virtual do positivo. E aí vocês podem estar manifestando todas essas dúvidas que vocês, ou dificuldades que vocês estão encontrando. Mas eu acredito que aqui vocês não vão ter, porque na verdade é só leitura. Olha, aqui nós temos outros 10 motivos, mas aqui já é para ser contra o comércio de armas de fogo, né? E nós estávamos lendo a favor. Vamos ver aqui uns 2, né? Exemplos só para a gente tentar entender. Que na verdade é contra o comércio de armas de fogo. Nós temos a arma é morte. A chance de morrer num ataque com uma arma é de 75%. Tentativas de suicídio chegam a 85% de efetividade. Ninguém pode se achar no direito de dar uma de Charles Bronson contra os marginais, para poder usar uma arma com responsabilidade. O cidadão precisa de um treinamento que só um policial pode ter. Então aqui seria uma boa argumentação, né? De repente, para você defender esse posicionamento de ser contra o comércio de armas de fogo. Mas aqui nós temos vários, olha, aqui vocês vão ler com calma. Olha aqui essa, né? Vamos ver aqui. Ter arma transforma qualquer cidadão de bem num criminoso, em potencial. Muitos são os casos de mortes em casas noturnas e bailes devido à vingança somada ao acesso a armas de fogo. Então, são várias situações que vocês vão ler. Ainda tem mais aqui, ó. Na Austrália, então vem exemplos, né? Em outros países. Aqui, tirar as armas da população é fundamental para impedir que o povo se levante em movimentos sectários, como aconteceu na Iugoslávia, onde ortodoxos islâmicos se armaram para exterminar uns aos outros. Quer dizer, gente, aqui tu tens elencado vários motivos, né? Então, na verdade, o que você precisa fazer é se posicionar, se você é contra ou a favor. Porque motivos vocês têm aí para estar usando num possível texto, tá? Que pode ser uma avaliação ou pode ser um texto apenas como uma tarefa para você estar aí exercitando. Então, vamos então às propostas, às tarefas, né? Uma aqui que ainda pode te auxiliar, além desses motivos que foram colocados aí, né? Que envolve vários tipos de argumentações. Mas vocês sabem que toda proposta de redação, ela quer que você traga um pouquinho para o país que você vive, no caso, o Brasil, né? Então, vamos procurar colher informações da nossa realidade. Então, a proposta aqui, 3, é justamente essa. Entreviste um adulto, pai, mãe, o responsável por você, perguntando-lhe o que pensa sobre o desarmamento. A seguir, preencha a ficha com os dados de seu entrevistado e os argumentos usados por ele contra ou a favor da liberação de armas. Quer dizer, mais um olhar, mais um posicionamento que você vai ter, enfim, para estar podendo usar aí num possível texto. Então, aqui você vai colocar o nome do entrevistado, seu pai, sua mãe, seu irmão, qualificação dele, se é professor, se é médico, se é advogado, enfim, se tem curso superior, enfim, aí fica a critério de vocês, tá? Ponto de vista, a favor, contra, tá? Primeiro ele vai ter que se posicionar, se ele é a favor, né, ao desarmamento, se ele é contra. Então, primeiro passo. Aí ele vai justificar, né, esse posicionamento com argumentos, e você vai anotar. Pode ser um argumento, não precisa ser vários, porque você já tem vários aqui que foram citados, né? De repente pode ser até um que já esteja aqui. Então, é por isso que essa entrevista, ela pode ser, inclusive, se você quiser, com várias pessoas. Pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, inclusive você vai comparar, né? Você vai ver o que sua mãe pensa, o que seu pai pensa. Procure fazer separadamente, para que não haja essa conversa antes, tá bom? E aí cada um realmente se posicione sobre esse tema, tá bom? Muito bem, essa seria a terceira questão que você vai resolver, no seu livro mesmo, ok? E aí nós temos aqui a proposta, que é elaborar um texto dissertativo com estrutura semelhante apresentada no texto Devemos Liberar-nos, que foi o texto lá do início que eu falei, né? Inclusive, do vídeo passado, né? Então, devemos liberar-nos, né?
Então você vai, esses textos que nós vimos agora, muito bem, você vai mostrar aqui agora, no caso, um posicionamento. Então, elabora um texto dissertativo, tá? Com estrutura semelhante à apresentada antes, devemos liberar as armas. Para dissertar, construa uma problemática. Então, você vai, na própria introdução, você coloca já essa problemática, que é a polêmica, né? E os argumentos para defender o seu posicionamento. Então, para isso, você vai ter que se posicionar, porque pode ser todo tema, né, que traz o desarmamento é um tema polêmico, né? Então, que tem posicionamentos diferentes, exige, né, posicionamentos diferentes, então vai necessitar de argumentos. Então, aqui você vai ter que se posicionar, primeiro mostrar, né, a problemática, ou seja, existe sim, existe não, e se posicionar, se você é sim, se você é não. E por fim, você vai defender esse sim ou esse não. Não sei se eu consegui ser clara aqui para vocês, tá? Então, você vai fazer isso aqui, tá? Sempre você procure colocar na ficha, que é aquele formulário, né, de produção de texto, que geralmente fica lá no final do livro de vocês. Então, você vai estar preenchendo. Inclusive, lá existe uma autoavaliação, já citei isso. E aí, se eu não me engano, é na página 5, porque é a produção de texto 3, tá? Então, você rascunha aí e pode estar colocando, tá? Lá nesse formulário. Então assim, para finalizar, tá? Qual é o objetivo, né, dessa produção de texto aqui? Posicionar-se frente a uma situação polêmica. Então, você já tem que ter, né, vamos dizer assim, essa habilidade de mostrar um posicionamento, né, essa firmeza, vamos dizer. E, claro, exercitar a habilidade de argumentar. Porque não é simplesmente dizer, eu sou a favor do desarmamento. Não é só isso. Você precisa também, né, justificar isso aí, né? Mostrar por que você, na verdade, é a favor ou se é contra. Há algumas dicas aqui interessantes, né? Releia os textos dessa proposta. Construa seu posicionamento, para tanto você pode recorrer aos argumentos já citados pelos especialistas ou pela pessoa que você entrevistou. Quer dizer, olha só, você vai ter muita coisa para falar. Utilize ao menos 10 linhas, é o mínimo, tá? E o máximo 30 linhas. Organize seu texto em parágrafos coesos e coerentes, já falei isso em outras videoaulas. E revise seu texto, sempre, porque quando você vai revisar, você vai ver se você esqueceu uma vírgula, se você esqueceu uma palavrinha, né? Acontece muito, às vezes, de você esquecer até um R final, um L. Então, é sempre bom você estar revendo seu texto, ok? Então, é isso que eu tenho para hoje. Vamos seguir conectados e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.